Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, Destruição do Vento. Capítulo 851. Nada mal. Eu não esperava que uma sala dessas estivesse aqui, Fujin murmurou. A sala tinha mais de 100 selos inscritos intrincadamente por toda parte. Os selos estavam escondidos com tanto cuidado que Fujin não sentiu sua presença, apesar de ter visitado o hospital tantas vezes. Só quando seus olhos pousaram na sala ele percebeu. Tsunade riu e disse. Todo o grão-mestre de Fuinjutsu disse isso. Eu e Orochimaru projetamos esta sala quando ainda estávamos na vila. Os selos na sala auxiliam nesse processo. Ela suspirou e acrescentou. Infelizmente a sala foi fechada depois que Orochimaru traiu a vila e se tornou um rebelde. Verifiquei os selos para ver se eram os mesmos de que me lembrava. Felizmente não foram mexidos. Fujin disse. Isso é bom. Vamos começar. Tsunade provocou. Você realmente está animada. Fujin riu baixinho. Quem não ficaria? Nunca imaginei que um método tão milagroso existisse. Mesmo um pequeno aumento percentual nas minhas reservas de chakra já seria um grande feito. Tsunade assentiu. É inestimável para um ninja de nível S mais importante. Suas reservas ainda estão crescendo, ao contrário das minhas. Se você for cuidadoso e nunca desencadear o efeito colateral dessa técnica, não consigo imaginar o quão forte você se tornará em 5 a 10 anos. Embora Tsunade tivesse algumas reservas em ensinar essa técnica a Fujin, ela realmente queria que ele tivesse sucesso. Embora os dois ainda não compartilhassem muita conexão pessoal, Tsunade conseguia ver a importância de Fujin para o futuro de Konoha e porque Hiruzen havia investido tanto nele. Ambos viraram a cabeça e viram Shizune correndo em sua direção, segurando 2 pergaminhos grandes. Respirando fundo, ela disse, consegui tudo o que você pediu, Lady Tsunade. Tsunade sorriu. Ótimo. Sigam-me. Tsunade entrou na sala enquanto Fujin e Shizune a seguiam. Ela teceu o selo de confronto enquanto caminhava até o centro da sala, onde um futon havia sido colocado. Os selos na sala se iluminaram, revelando um círculo no centro da sala e ao redor do futon. Parada do lado de fora do círculo, Tsunade instruiu. Tire a roupa até a cintura e sente-se aqui. Eu desenharei os selos necessários em seu corpo. Fujin obedeceu, tirando a camisa, a malha, as braçadeiras e outros equipamentos e sentando-se de pernas cruzadas no futon. Tsunade fez um gesto para Shizune, que lhe entregou um pincel embebido em tinta azul brilhante. Fujin comentou, interessante. Esta tinta é bem única. Parece que vai ajudar na manipulação dos chakras Yin e Yang. Como eu suspeitava, Yin e Yang terão um papel importante hoje. Antes de começar, Tsunade alertou severamente. Você já conhece os perigos desta técnica. Portanto, não vou mais alertá-lo sobre isso. No entanto, deixe-me ser clara. Este processo é perigoso. Um deslize meu, ou um erro no seu controle de chakra, e você pode acabar aleijado ou pior. Fujin franziu a testa e perguntou. Você nunca escorregou antes, né? Fujin não queria correr riscos desnecessários, pois já possuía outro método para aumentar suas reservas de chakra. Embora esse aspecto do selo do tetragrama da miríade ainda não tivesse sido testado e ele não tivesse certeza sobre quaisquer desvantagens, Fujin ainda tinha muita confiança nele. A única razão pela qual ele quis adotar esse método primeiro foi porque lhe disseram que era bastante seguro. Tsunade respondeu, não. No entanto, vários Junins de elite idosos ou feridos me pediram para testar essa técnica neles para que pudessem contribuir em guerras. Alguns deles sofreram por não conseguirem manter o controle de chakra. Fujin respondeu, é uma pena. Vou tomar cuidado. Tsunade respondeu, ótimo. Até terminarmos, mantenha o foco no mais alto nível. Ela se agachou e começou a pintar selos complexos nos braços, peito e costas de Fujin. Esses selos estabilizarão sua rede de chakras e protegerão seus órgãos durante o processo, explicou Tsunade. Eles também me ajudarão a monitorar sua atividade celular em tempo real. Assim que os selos foram concluídos, Tsunade sentou-se em frente a Fujin. A próxima parte é delicada. Usarei meu chakra para energizar cada célula do seu corpo. Ao mesmo tempo, guiarei você para sentir as mudanças e controlar o processo por si mesma. Este não é apenas um procedimento médico, é uma lição de maestria. Você precisará assumir o controle eventualmente para manter sua atividade celular. Fujin assentiu. Estou pronto. As mãos de Tsunade brilhavam com uma luz verde intensa enquanto ela canalizava seu chakra para o corpo de Fujin. Seu foco era extremamente aguçado ao iniciar o delicado processo de estimular a atividade celular. Cada um de seus dedos agia com precisão, ajustando o fluxo e a intensidade do chakra com a delicadeza de um cirurgião. Concentre-se no meu chakra. Sinta como eu o uso para energizar suas células. Sinta como meus chakras Yin e Yang interagem com suas células, ela instruiu, com um tom firme, mas encorajador. Assim que você sentir, combine perfeitamente com o meu fluxo. Se você vacilar, mesmo que ligeiramente, isso pode interromper o processo ou danificar suas células. Fujin fechou os olhos com o rosto calmo e determinado. Respirou fundo e começou a regular seu chakra. Fujin imediatamente sentiu o chakra de Tsunade penetrar em seu corpo, espalhando-se como uma onda suave por sua rede de chakras e por todas as células. A princípio, a sensação foi agradável. Seu corpo parecia mais leve e sua respiração mais fácil. No entanto, à medida que Tsunade aprofundava a conexão, o calor se transformou em um calor intenso. Suas células pareciam vibrar, zumbindo com uma nova energia. Tsunade olhou para ele, esperando os sinais habituais de tensão, como respiração irregular, tensão ou até mesmo espasmos involuntários. Mas, para sua surpresa, Fujin não reagiu. Permaneceu sentado imóvel com concentração inabalável, como se não fosse ele quem estivesse sentindo a dor e o desconforto. Ao sentir o chakra de Tsunade, seu chakra começou a se mover. Movia-se com uma precisão que Tsunade não esperava, acompanhando seu fluxo perfeitamente. Ela só conseguia pensar, impressionante.
Shizune, que estava por perto observando o processo, não pôde deixar de pensar espantada. Que controle de chakra incrível! É muito melhor que o meu. É quase tão bom quanto o controle da lei de Tsunade. Lentamente, Fujin começou a ajustar a intensidade do seu chakra, ajustando-o em resposta aos sinais de Tsunade. Era uma dança delicada que exigia não apenas precisão, mas também uma resistência incrível. Os minutos se transformaram em 1 hora, e o processo se intensificou. Tsunade aumentou a produção de chakra, forçando Fujin a acompanhar seu ritmo. Estou aumentando a produção, alertou. Continue, ou isso vai sair pela culatra. Fujin não respondeu verbalmente, mas seu chakra aumentou em sincronia com o dela, adaptando-se à mudança com uma facilidade surpreendente. No entanto, conforme Tsunade continuava a aumentar seu chakra, a pressão sobre Fujin se intensificou. Quase por instinto, seu chakra estava prestes a aumentar agressivamente para expulsar o chakra estranho que percorria seu corpo. Felizmente, Tsunade percebeu os sinais com bastante antecedência, apesar da ausência de qualquer mudança física em Fujin. Segure. Tsunade rosnou. Não deixe seu chakra se expandir. Mantenha-o estável. Visualize suas células e regule o fluxo. Uma leve carranca surgiu nos lábios de Fujin enquanto ele controlava seus instintos. Num piscar de olhos, ele recuperou o controle e canalizou seu chakra com a precisão que Tsunade exigia. Tsunade pensou, excelente. Ele passou por essa etapa melhor do que Jiraiya e Orochimaru. Só o sensei fez melhor do que ele. O resto do processo deve ser tranquilo. Horas se passaram assim. Tsunade trabalhava incansavelmente, seu chakra fluindo para Fujin enquanto o ensinava a manter e ajustar sua atividade celular. Fujin sentia cuidadosamente cada mudança no chakra de Tsunade e lentamente compreendia o processo. Embora não pudesse ajudar os outros a aumentarem sua atividade celular como Tsunade, seu controle sobre a atividade celular melhorava constante e rapidamente a cada hora. Na 12ª hora, o corpo de Fujin tremeu levemente quando o chakra de Tsunade começou a deixá-lo. Tsunade puxou as mãos para trás, o brilho verde desaparecendo. Ela deu um passo para trás e soltou um longo suspiro, enxugando uma gota de suor da testa. Ela anunciou, acabou. Fujin abriu os olhos, respirando com firmeza, apesar do esforço intenso. Flexionou os dedos e cerrou os punhos, sentindo a onda de vitalidade percorrer seu corpo. Eu me sinto, incrível, disse ele maravilhado com a energia que transbordava dentro dele. Sentindo as mudanças em seu corpo, Fujin murmurou, minhas reservas de chakra aumentaram em 32%. Tsunade cruzou os braços e assentiu satisfeita. Que bom! Minato e Jiraiya tiveram ganhos semelhantes. Além disso, sua recuperação de chakra também será mais rápida. Mas não se convença. Você ainda precisa treinar para se adaptar a esse aumento repentino. Mais importante ainda, você precisa dominar o controle sobre a atividade das suas células imediatamente. Até que eu esteja satisfeita com seu controle, você ficará aqui. Fujin não tinha motivos para se opor a ela. Sob sua orientação, Fujin começou a praticar no mesmo local. Levou mais 4 horas até que ele atingisse um estágio que satisfizesse Tsunade. Ela suspirou aliviada e murmurou, ótimo. Contanto que você não tente forçar suas células a ponto de exagerar, não sofrerá nenhuma reação negativa. Além disso, descanse por alguns dias para que seu corpo se ajuste. Fujin soltou um suspiro profundo e disse, obrigado, Lady Tsunade. Fujin estava genuinamente grato. Embora seu corpo estivesse mais dolorido do que ficaria após as sessões de treinamento de Gai, um aumento de 32% em suas reservas de chakra em um único dia foi um aumento inacreditável. A compreensão de Fujin sobre células humanas, bem como sobre a manipulação do Yin Yang, também havia se aprofundado. Tsunade se levantou cansada e disse, é quase meia-noite. Você deveria ir para casa descansar. Fale comigo se houver algum problema. Fujin assentiu enquanto Tsunade e Shizune começavam a sair, mas parou no meio do caminho. Antes que Tsunade pudesse ir embora, Fujin pigarreou e disse sem um pingo de vergonha, na verdade, eu tinha outro pedido. Capítulo 852. Na verdade, eu tinha outro pedido. Tsunade, que estava prestes a abrir a porta, parou. Para ajudar Fujin a aumentar sua atividade celular e aprender a controlá-la, ela estava com ele desde as 7 da manhã. Mesmo antes disso, ela estava se certificando de que o quarto ainda estivesse utilizável. Ela passou mais de 16 horas ininterruptas ajudando Fujin. No entanto, em vez de deixá-la sair e descansar durante a noite, Fujin mencionou que tinha outro pedido. Tsunade se virou e perguntou, que pedido? Fujin disse, tentei aprender o Jutsu Juba do leão selvagem há algum tempo. Infelizmente, falhei logo no primeiro passo. Não consegui deixar meu cabelo crescer. O pergaminho, infelizmente, não continha nenhuma informação sobre isso, mas concluí que não tem muito a ver com a forma como eu manuseio meu chakra. Em vez disso, o crescimento precisa ser estimulado externamente de alguma forma. Você sabe como fazer isso? Tsunade respondeu, o Jutsu Juba de leão. Você analisou corretamente. Simplesmente usar chakra não permitirá que seu cabelo cresça, embora você possa controlar seu movimento. Seu corpo naturalmente limita o crescimento do cabelo por meio de regulações hormonais. Para deixar seu cabelo crescer, você precisa primeiro controlar essas regulações, em seguida, usar seu chakra para imitar os sinais hormonais naturais que estimulam o crescimento capilar. Esse processo é temporário e seu cabelo voltará ao estado original assim que o jutsu terminar. Em circunstâncias normais, este é um jutsu bastante difícil de aprender. No entanto, deve ser bem fácil para você agora que aprendeu a controlar sua atividade celular. Tsunade franziu a testa enquanto perguntava. Na verdade, mesmo sem aprender a controlar a atividade celular, isso não é tão difícil para um ninja médico. Você deveria ter descoberto sozinho. Quando tentou aprender o jutsu?
Fujin respondeu, cerca de 5 anos atrás. Uma expressão impassível surgiu no rosto de Tsunade enquanto encarava Fujin. Fujin riu baixinho. Eu não tinha aprendido ninjutsu médico naquela época. Por isso só me restava desistir. Para ser sincera, esqueci completamente. Só me lembrei hoje, enquanto aprendi a controlar minha atividade celular. Internamente Fujin pensou. Na verdade, eu já tinha pensado nisso enquanto aprendia com Yoshi e os outros. É que nunca vi ninguém além de Jiraiya usar essa técnica. Imaginei que eles não seriam capazes de me ajudar e nem se deram ao trabalho de perguntar. Eu teria perguntado mesmo assim, mas eles pareciam que iam cair mortos só de me ensinar ninjutsu médico. Tsunade suspirou, tudo bem. Embora seja fácil, os hormônios também podem ser complicados de lidar. Vamos nos encontrar aqui amanhã no mesmo horário. Eu vou te ensinar como controlá-los. Fujin sorriu e disse, obrigado mais uma vez. Tsunade bocejou e murmurou, devido ao aumento repentino da sua atividade celular, você não vai sentir sono hoje. Aproveite esse tempo para se acostumar às mudanças no seu corpo. Não treine até que seu corpo se acalme e você se sinta tão confortável quanto se sentiu hoje de manhã. Você não quer se esforçar demais acidentalmente por descuido. Fujin acenou com a cabeça para Tsunade e Shizune. Assim que se afastaram um pouco, Shizune perguntou, Lady Tsunade, você acabou de se tornar Hokage. Tudo bem passar tanto tempo longe do escritório? Tsunade disse seriamente, Shizune, lembre-se sempre disso. Os deveres do Hokage vão muito além do cargo. Algumas coisas são muito mais importantes do que lidar com deveres oficiais. Shizune ficou surpresa. Ela pensou, sei que Fujin é muito importante para a vila, mas não imaginei que Lady Tsunade daria tanta prioridade aos seus pedidos. Ela deixou todos os seus deveres para trás para ajudá-lo. Sem que Shizune soubesse, Tsunade zombou internamente. Ele é definitivamente mais do que um descarado. Receio que até o sensei perca para ele nesse quesito. Dito isso, não consigo dizer não a 2 dias sem papelada. Fazer isso é muito mais prazeroso do que ficar presa naquelas pilhas intermináveis de papelada. Enquanto caminhava em direção aos complexos Senju com Shizune, Tsunade decidiu, eu deveria aumentar a atividade celular de Kakashi também. Suas reservas de chakra são bem baixas para um ninja do calibre dele. Em comparação, Fujin. Ao ajudar a aumentar a atividade celular de Fujin, Tsunade passou a ter uma compreensão clara do físico e das reservas de chakra de Fujin. Dizer que ela estava surpresa era pouco. O fato de ela não ter reagido demonstrava o quão profissional ela era como ninja médica. Tsunade pensou, as reservas de chakra dele eram iguais às minhas quando eu tinha a idade dele. Depois de hoje, são ainda maiores. Suas reservas atuais estão quase no mesmo nível das de Jiraiya, e ele tem apenas 17 anos. Ele deve me superar nos próximos 5 anos, mais ou menos. Se o sensei não tivesse dito que as reservas de chakra de Fujin eram bastante comuns em seus primeiros anos na academia, eu poderia ter suspeitado que ele tivesse alguma ligação com o meu clã ou com o clã Uzumaki. Eu não imaginava que fosse possível que as reservas de chakra aumentassem tanto apenas com treinamento constante. E não se trata apenas de treinamento físico ou ninjutsu. Ele deve ter meditado por longas horas para aprimorar sua força espiritual. Mais uma vez, Tsunade ficou impressionada com a disciplina e dedicação de Fujin. Ela não pôde deixar de pensar. Talvez devêssemos realizar um projeto piloto em que jovens ninjas talentosos fossem obrigados a treinar tão arduamente quanto Fujin. No entanto, como podemos garantir que eles permaneçam motivados mesmo depois de uma década de treinamento extenuante? Tsunade não tinha resposta para sua pergunta. Embora houvesse outro exemplo de Might Guy, ele também não era exatamente normal. Pelo contrário, seu regime de treinamento era ainda mais extremo que o de Fujin, já que Guy se concentrava em um aspecto singular. Enquanto Tsunade refletia sobre o assunto, Fujin voltou para casa e entrou na sala de meditação. Sentou-se em postura meditativa e pensou, um aumento de 32%, nada mal. No entanto, o maior ganho hoje foi a compreensão e o controle da atividade celular. Isso será muito útil quando eu começar a usar meu selo de tetragrama da Miríade. Agora posso monitorar e entender todo o processo, o que me permitirá detectar imediatamente quaisquer perigos ocultos. Fujin ficou muito satisfeito. Seus ganhos foram substanciais. Ele fechou os olhos e começou a circular seu chakra. Fujin passou a noite inteira se acostumando às mudanças em seu corpo. No dia seguinte, Tsunade ensinou a Fujin tudo sobre o crescimento e o controle do cabelo, como havia prometido. Nem é preciso dizer que Shikaku teve que substituí-la nos 2 dias de sua ausência. Fujin passou o dia seguinte se adaptando à sua alta atividade celular até se sentir completamente confortável. No dia seguinte, Fujin retornou ao seu campo de treinamento. Olhou ao redor e pensou, faz um bom tempo que não treino aqui. Desde o ataque à vila tenho andado ocupado correndo por aí. Felizmente, os últimos dias compensaram todo o treinamento que perdi. Fujin teceu o selo da serpente e concentrou o chakra na cabeça, ou mais especificamente nos folículos capilares. Seus cabelos negros começaram a crescer lentamente, primeiro alongando ainda mais os espinhos, antes de crescerem ao longo das costas. Fujin pensou, a parte difícil finalmente acabou. Ironicamente, agora parece a mais fácil. Dito isso, preciso praticar até que meu cabelo cresça mais rápido. Na velocidade atual, meu oponente pode acabar dormindo. Não que isso seja ruim, mas ainda assim. Além disso, também preciso remover o selo da cobra. Nenhum dos dois é difícil de fazer. Só precisam de um tempo. No entanto, não há nenhuma emergência para dominar este jutsu agora. Posso trabalhar nele mais tarde. Por enquanto, vou simplesmente aprender este jutsu. O chakra de Fujin subitamente se inflamou antes de começar a fluir por seus cabelos. Seus cabelos continuaram crescendo e ao mesmo tempo endurecendo. Cada fio de cabelo se tornou como um fio de aço. Seus cabelos circulavam seu corpo, protegendo de todos os lados. Um sorriso surgiu no rosto de Fujin enquanto ele analisava. Nada mal, este jutsu é bem forte e muito conveniente.
Se meus jutsus defensivos de médio alcance falharem, posso usá-lo para me proteger enquanto lanço um contra-ataque ao mesmo tempo. Ele pode potencialmente atrapalhar ataques subsequentes, adicionando outra camada de defesa antes que eu tenha que depender das minhas roupas e do jutsu pele de ferro. Hehe, quem me fará mostrar todas as minhas camadas de defesa? Fujin já possuía uma tática defensiva de 4 camadas para situações extremas. A primeira camada seria o jutsu muralha de terra ou os portões Rashomon, que poderiam ser multicamadas. A segunda camada era composta pelos ventos de seu domínio do vento. Se ambas as camadas falhassem e o ataque atingisse seu corpo, os selos defensivos gravados em suas roupas entrariam em ação, e o jutsu da pele de ferro formava a camada final de sua defesa. Agora, ele aprendeu um jutsu que formava outra camada entre sua segunda e terceira camadas defensivas. Fujin estava prestes a experimentar mais quando parou de repente e virou a cabeça. Seus olhos se fixaram em Macaco, que corria em sua direção. Os cabelos de Fujin se retraíram gradualmente, retornando à forma original antes que Macaco chegasse e relatasse. Fujin-sama, temos uma notícia chocante do escritório do Hokage. Capítulo 853. A surpresa transpareceu no rosto de Fujin ao ouvir a notícia de Macaco. Fujin olhou na direção do prédio do Hokage e pensou, isso é algo que eu nunca imaginei ver, e pensar que isso aconteceu sem a minha intervenção direta também. Me pergunto o que aconteceu para Hiruzen, Koharu e Omura deixarem o conselho ao mesmo tempo. Conhecendo suas naturezas, Fujin só conseguia pensar em uma possível razão. Ele percebeu, o massacre Uchiha. Hiruzen deve ter contado a Tsunade a verdade. A pequena visita de Tashi deve ter sido o gatilho, e pensar que ele faria isso depois de sobreviver. Essa constatação surpreendeu Fujin tanto quanto a notícia. Ele sabia muito bem que nem Omura nem Koharu cederiam seus assentos de bom grado. No entanto, ele também não esperava que Hiruzen contasse a ninguém sobre seu maior fracasso. Se a verdade viesse à tona, grande parte da reputação de Hiruzen seria destruída, independentemente de quanto ele tivesse feito pela vila. Foi um grande risco que Hiruzen assumiu. Da mesma forma, Tsunade também foi bastante decisiva. Ela eliminou rapidamente as posições dos anciões e até fez isso de uma forma que parecia uma sucessão natural de poder. É claro que as mentes mais perspicazes achariam estranho e desconfiariam, mas conectar os pontos ao massacre Uchiha era mais ou menos impossível a menos que alguém já soubesse a verdade, como Fujin. Dito isso, Fujin não concordava totalmente com a decisão de Tsunade. Fujin pensou, embora tenha sido muito decidida, ela também abriu mão de algum trabalho gratuito. As situações de Koharu e Omura são muito diferentes da história original. Minha existência e os frequentes confrontos com elas diminuíram consideravelmente seu prestígio e posição. Se algum dia entrarmos em conflito como eu com Danzo, os líderes do clã ficarão do meu lado. Seja pela minha juventude, por quaisquer divergências passadas com os anciões ou por simplesmente preferirem lidar com alguém mais jovem e menos experiente do que aqueles dois velhos conspiradores. Como resultado, eles estavam sob muita pressão para manter o poder. A prontidão com que aceitaram as árduas responsabilidades de implementar as mudanças na academia só prova isso. Em vez de tirar os assentos deles, ela poderia tê-los mantido em atividade até que se aposentassem voluntariamente. Bem, a escolha foi dela. Não é como se eu tivesse que ir fazer o trabalho. Fujin disse, obrigado por me avisar. Há mais alguma coisa? O macaco respondeu, não. Tudo na vila está como sempre. Fujin o dispensou. Assim como Fujin, os outros membros do conselho foram informados do mesmo antes que a notícia se espalhasse lentamente pela vila. A maioria via isso como a geração mais velha passando a tocha para a próxima. No entanto, os membros do conselho sabiam muito bem o quanto os anciãos amavam seus poderes. Shikaku não pôde deixar de se perguntar, o que exatamente ela tinha para fazer os dois se aposentarem? Seja lá o que for, deve incriminar o Lorde Terceiro, ou talvez seja ruim para a vila, e ele abriu mão de seu assento para evitar qualquer ressentimento. No entanto, também é possível que ele tenha feito isso apenas por causa dos ferimentos. Com seu filho mais velho assumindo seu assento no conselho, ele não perderá muita influência, ao contrário dos outros dois. Outros tinham palpites semelhantes. No campo de treinamento, Fujin murmurou internamente, muitas coisas estranhas estão acontecendo. Preciso aprender esses jutsus rapidamente. Posso dominá-los mais tarde. É hora de fazer isso. Fujin passou mais alguns dias treinando. A velocidade com que seu cabelo crescia aumentou consideravelmente. Embora estivesse longe do nível de Jiraiya ou mesmo de um nível que Fujin considerasse suficiente para usar contra ninjas de nível S apesar disso, ele aprendeu o Jutsu Juba do Leão Selvagem, o Jutsu Gizo da Agulha, o Jutsu Senbon da Agulha do Cabelo e o Jutsu Inferno da Agulha nesses 2 dias. No dia seguinte, em vez de ir para o campo de treinamento, Fujin entrou em seu porão e sentou-se em frente a um pote. Sentindo o chakra do Shukaku selado dentro do pote, Fujin suspirou, mais uma vez, mal aumentou. Estava em 7,5% quando voltei para a vila. Já se passaram 2 semanas e nem chegou a 7,6%. Não adianta esperar mais. Não fiz isso antes porque precisava da ajuda da Tsunade para aumentar minha atividade celular. Como eu suspeitava, esse processo permitiu que ela inspecionasse meu corpo e meu chakra minuciosamente. Se minhas reservas de chakra tivessem aumentado tanto, ela teria notado. Ela poderia até ter conectado com Shukaku se ainda houvesse chakra depois que eu o absorvesse. Mas agora que está feito, não tenho mais reservas. É hora de ver o selo do tetragrama da miríade em ação. A expressão de Fujin tornou-se muito séria. No momento seguinte, milhares de selos se acenderam no amplo porão, isolando-o de todo o resto. A densidade de selos era tão absurdamente alta que seu porão parecia quase um espaço diferente.
Sob o controle de Fujin, os selos do pote começaram a desaparecer, e uma massa densa e rodopiante de chakra flutuou para fora. O chakra era de um marrom dourado opaco com listras pretas pulsando como veias. Parecia vivo, em constante movimento e contorção, como se buscasse uma saída para sua energia caótica. Fibras soltas se desprenderam da massa principal, soltando um leve chiado ao se dissolverem no ar. Uma leve pressão preencheu o porão, como se o chakra carregasse uma essência primitiva e indomável. Se não fossem os selos na casa de Fujin, todos os sensores e ninjas experientes de Konoha teriam sentido a pressão e corrido em direção à casa de Fujin para investigar. Fujin observou-o por alguns minutos, com seus olhos aguçados analisando cada detalhe. Ele pensou, não há sinal de inteligência ou consciência, mas o chakra é tão selvagem, como esperado do chakra de uma besta com cauda. As listras pretas são provavelmente resquícios da malícia de Shukaku, embora com esse tamanho pareçam inofensivas. Se esse chakra tivesse o dobro ou triplo do tamanho atual, suspeito que teria se fundido em algo semelhante a um espírito maligno, independentemente de ter desenvolvido inteligência. Talvez eu possa experimentar isso mais tarde. Não acho que Shukaku ou seus irmãos se importariam muito. Fujin riu enquanto novas ideias inundavam sua mente. Ele estendeu a palma da mão esquerda em direção ao chakra. Um selo surgiu em sua palma e o chakra de Shukaku foi sugado para dentro dele. Num piscar de olhos, a pressão no porão desapareceu e a calma retornou. Fechando os olhos, Fujin retornou ao seu mundo interior. O mundo interior de Fujin era bem diferente de quando visitará pela primeira vez. Ao contrário da escuridão total que preenchia seu mundo interior inicialmente, um brilho tênue iluminava a maior parte dele agora. Havia duas fontes que iluminavam seu mundo interior. A primeira era o lago de chakra artificial. O lago não estava mais vazio. Em vez disso, 20% dele já estava cheio. Até alguns dias atrás, isso seria mais de 9 vezes as reservas normais de chakra de Fujin. No entanto, devido ao recente aumento em suas reservas de chakra, era pouco mais de 7 vezes as reservas de chakra de Fujin. Como Fujin não havia feito um treinamento intenso após o ataque à vila, ele sempre armazenava pequenas porções de chakra no lago sempre que possível. Ele precisava ter cuidado durante a marcha. Mas Fujin passou mais de 2 semanas no País do Fogo negociando com Tsunagakure e mais de 1 semana e meia fazendo experimentos com Tsunade. Foi por isso que o lago encheu tão rápido. A segunda fonte de luz era nova. Até alguns momentos atrás, a esfera no céu do mundo interior de Fujin estava completamente vazia. No entanto, agora continha mais de 7,5% do chakra de Shukaku e emitia uma luz amarela. Observando a esfera, Fujin ergueu uma sobrancelha e murmurou, estranho. Não deveria haver luz saindo da esfera. Além disso, por que a luz é tão fraca? Se está sendo iluminada por causa do chakra, não deveria ser muito mais brilhante? Fujin observou atentamente a esfera e percebeu, entendo. A esfera está suprimindo completamente o chakra de Shukaku. Isso significa que o brilho da luz depende da intensidade do chakra selado dentro dela? Talvez se fosse Kurama a esfera parecesse um mini-sol. Ainda assim, por que a esfera está emitindo luz? Com base nos meus selos, nada deveria ter sido hein? Fujin imediatamente notou mais algumas coisas que o surpreenderam. A primeira, ele já esperava, mas a segunda o pegou desprevenido. Assim que surgiu, a esfera começou a refinar o chakra de Shukaku para que se tornasse compatível com Fujin e fosse absorvida por ele com pouca ou nenhuma reação ou efeitos colaterais. No entanto, o chakra de Shukaku estava reagindo como Fujin previra. O que surpreendeu Fujin foi a intensidade com que ele estava reagindo. Fujin pensou, eu não esperava uma luta tão feroz com um chakra que não tem consciência. Se 7,5% do chakra do Shukaku é tão intenso, quão intenso seria uma besta com cauda completa? Porra, a resistência dela é mais forte que o refinamento da esfera. A esfera não consegue refinar tudo. Capítulo 854. No mundo ninja, havia várias técnicas para absorver chakra estranho. O Rinnegan podia absorver qualquer chakra, ferramentas como a Sameada auxiliavam na absorção, a Kekkei Genkai de liberação das trevas fazia algo semelhante. E havia até mesmo alguns ninjas mais fracos como Yoroi que tinham seus próprios métodos. No entanto, todas essas habilidades absorviam o chakra apenas temporariamente. Uma vez que o utilizassem, ele desapareceria de seus corpos para sempre. Mesmo que não o utilizassem, não conseguiriam manter o chakra por muito tempo. Suas reservas de chakra não aumentariam por causa disso. O que Fujin estava tentando com o selo do tetragrama da Miríade era bastante singular. Mesmo tendo sido inspirado pelo selo de Minato, não era a mesma coisa. O selo de Minato alcançou o que alcançou ao longo de vários anos, a um ritmo lento, mas constante. Além disso, precisava da cooperação de Kurama, mesmo que ele tenha cooperado por ter sido enganado por Minato. O plano de Fujin era refinar o chakra à força e torná-lo permanentemente parte de seu corpo. Isso não poderia ser feito com qualquer chakra. Aliás, Fujin não poderia nem usar o chakra de seu lago de chakra artificial para conseguir isso. Ele só poderia usar o chakra de uma besta com cauda ou entidades similares cujo chakra se regenerasse perpetuamente devido à natureza. É claro que tais chakras também não podiam ser absorvidos diretamente. Se o fizesse, Fujin seria afetado pelas mesmas desvantagens e reações adversas que os Jinchurikis. E essas mudanças também poderiam ser permanentes. Fujin não queria ser selvagem e descontrolado como os Jinchurikis imperfeitos. O papel da esfera dentro do selo do tetragrama da Miríade era crucial aqui. Primeiro, ele suprimia qualquer chakra ou fera selada dentro dele. O próximo passo era extrair o chakra aos poucos e eliminar a influência de qualquer ser sobre ele, tornando-o independente de seu dono original. O terceiro passo era transformar o chakra extraído e não apenas torná-lo compatível com Fujin, mas também facilitar sua assimilação pelo corpo de Fujin. Era um processo bastante complexo, composto por várias etapas cruciais.
Como não podia testar esse recurso específico em bandidos comuns ou ninjas rebeldes, Fujin também não o compreendia completamente. No entanto, Fujin não esperava que encontraria um obstáculo logo na primeira etapa. Mesmo assim, Fujin não entrou em pânico apesar do chakra de Shukaku estar em vantagem. Para começar, independentemente de a esfera conseguir refinar o chakra de Shukaku não tinha chance de romper a barreira. Mesmo que Shukaku estivesse presente, não teria chance de escapar. A barreira era simplesmente resistente demais. Em segundo lugar, esperar que um mero selo absorvesse completamente o chakra de uma besta com cauda era simplesmente tolice. Por mais mágico que fosse o Fuinjutsu, até ele tinha seus limites. Caso contrário, o clã Uzumaki não teria sido destruído e Jashin poderia ter dominado o mundo. Fujin podia controlar a esfera e o refinamento sozinho. Essa era a verdadeira essência do selo do tetragrama Miríade. Um confronto entre Fujin e a besta com cauda, onde Fujin seria auxiliado pelo selo e pelas reservas artificiais de chakra para refinar a força ou chakra de uma besta com cauda. Não foi um processo gentil ou delicado como as modificações de Minato no selo de adivinhação dos 8 trigramas que ele usou para selar metade das 9 caudas dentro de Naruto. Não houve truques nem iscas, mas sim um confronto direto. Se tivéssemos que encontrar uma semelhança, seria algo como Naruto e Kushina confrontando Kurama para roubar uma pequena parte de seu chakra. É claro que Fujin não possuía correntes de selamento que suprimissem as bestas com cauda. Em vez disso, ele dependia inteiramente de sua vontade, força, reservas artificiais de chakra e da esfera. Portanto, o chakra de Shukaku resistindo à esfera não representava nenhuma ameaça para Fujin. Só que Fujin não esperava que um chakra insensível o obrigasse a agir. Dito isso, a maior preocupação era outra. Fujin observou, não importa quão forte seja o chakra selado na esfera, nenhuma luz deve ser emitida. A esfera sela tudo. Somente eu deveria ser capaz de ver o que está acontecendo lá dentro, porque isso está no meu mundo interior. A luz que a esfera emite não se deve diretamente ao chakra de Shukaku. Não, a luz é um produto da luta entre a esfera e o chakra. Se fosse só isso, eu não me importaria. Infelizmente, a luz parece ter um impacto destrutivo no meu mundo interior. É quase como se estivesse tentando decair ou corroer meu mundo interior. Suspiro, eu não esperava um perigo tão oculto. Felizmente, esta luz não é tão destrutiva. A erosão é quase inexistente. Se eu não estivesse conectado a ela, nem a teria sentido. No ritmo atual, pode levar 1 milhão de anos para mostrar sinais de erosão, quanto mais destruir meu mundo interior. No entanto, preciso ter cuidado ao lidar com bestas com cauda de verdade. Não serei tão simples quanto imaginei. A luz que a luta delas produzirá será muito mais intensa. Não sei dizer ao certo o impacto que isso causará no meu mundo interior. Mesmo que eu tenha algumas salvaguardas, como simplesmente atirar a besta com cauda para fora do selo e do meu corpo, já que não sou exatamente um Jinchuriki. Seria um desperdício se eu tivesse que recorrer a isso. O selo do tetragrama Miríade de Fujin era diferente das técnicas de selamento tradicionais. Nas técnicas de selamento tradicionais, a besta com cauda seria selada diretamente dentro do mundo interior do Jinchuriki. Seus chakras estariam conectados uns aos outros, assim como suas vidas. No entanto, a esfera dentro do mundo interior de Fujin era como um espaço completamente diferente. Se ele selasse uma besta com cauda dentro da esfera, ele não estaria conectado com a besta com cauda, nem a besta com cauda estaria conectada a ela. Fujin não podia tomar emprestado o chakra da besta com cauda como outros Jinchurikis, nem se transformar na besta com cauda a menos que a selasse fora da esfera. Da mesma forma, se Fujin morresse, a besta com cauda selada dentro da esfera não morreria. Em vez disso, seria liberada. Portanto, sua vida não estava em perigo. No entanto, os perigos ocultos alertaram Fujin e o tornaram muito mais cauteloso. Ele não tinha certeza do que aconteceria se seu mundo interior fosse destruído. Se fosse apenas a perda das reservas artificiais de chakra, Fujin não se importaria em arriscar, se as recompensas fossem suficientemente altas. No entanto, se o dano se estendesse além de seu mundo interior, Fujin se importava profundamente. Fujin pensou, agora que penso nisso, nunca destruí o mundo interior de ninguém. Devo testar para ver quais efeitos tem na pessoa. Talvez eu deva criar uma variante mais fraca do selo do tetragrama da Miríade, onde a esfera seja mais fácil de destruir, para que eu possa estudar seus efeitos também. Dito isso, Fujin suspirou. Seu exército havia acabado com os bandidos e ninjas rebeldes da Terra do Fogo. Encontrar novos sujeitos para experimentos não seria fácil. Fujin decidiu. Ah bem, algum outro país pode me agradecer. Aceitarei pagamentos de seus nobres mais tarde com juros mínimos. Por enquanto, é hora de refinar o chakra de Shukaku. Fujin começou a flutuar em seu mundo interior. O chakra no lago artificial ficou caótico por um momento antes de se acalmar completamente e ficar parado. Fujin sentou-se em postura meditativa enquanto flutuava a poucos metros acima do centro do lago, com os olhos completamente fixos na esfera flutuando logo acima dele. Lentamente fechou os olhos enquanto sua consciência assumia o controle total sobre a esfera. O chakra de Shukaku, que começara a causar estragos dentro da esfera, acalmou-se repentinamente quando a pressão sobre ele aumentou 10 vezes. O chakra foi facilmente suprimido. No entanto, sua ferocidade só aumentou enquanto lutava contra a vontade de Fujin. O sol já havia se posto há muito tempo, mas sons de shurikens atingindo seus alvos e as pancadas rítmicas de socos contra bonecos de madeira ainda eram ouvidos em um campo de treinamento não muito longe dos novos complexos do clã Uchiha. Sasuke estava sozinho, com a camisa encharcada no peito e a respiração ofegante. Seus sharingans brilhavam fracamente enquanto ele continuava praticando suas formas, lembrando-se de sua promessa de matar Itachi. Não muito longe, 4 figuras estavam sentadas furtivamente nas árvores próximas.
Sasuke não havia notado a presença delas. Mesmo assim, elas o olharam e a sentiram com admiração. Um deles, usando uma máscara de pássaro, murmurou: sua determinação e determinação são extraordinárias. Ele está completamente sem energia e, mesmo assim, está treinando com essa intensidade. O ninja da Anbu ao lado dele assentiu. É realmente um espetáculo. Pelo menos em termos de força, o próximo líder do clã Uchiha pode não ser muito mais fraco que seus antecessores. Isso é bom para a vila. De repente, ele grasnou, embora nenhuma voz escapasse de seus lábios. Seu parceiro imediatamente virou a cabeça. Para seu choque, uma kunai surgiu de sua garganta. Seus olhos se moveram, percebendo que alguém havia perfurado a nuca de seu companheiro. Antes que seu corpo pudesse reagir, ele também foi decapitado. Capítulo 855. O que é que foi isso? Dois ninjas da Anbu ficaram alertas e olharam para a esquerda. Sem perder tempo, ambos se moveram em direção à fonte do ruído. No entanto, enquanto estavam no meio da cintilação, uma kunai perfurou o coração de um deles. Os olhos do último ninja Anbu se arregalaram. Ele interrompeu seu jutsu de cintilação corporal e pensou, incrédulo: ele foi morto enquanto cintilava? Quem diabos? O terror surgiu por trás de sua máscara de rinoceronte quando seus olhos finalmente pousaram no agressor. Ele imediatamente recuou, abandonando seu companheiro morto e fugindo em direção à vila. Ao mesmo tempo, uma kunai com uma etiqueta explosiva presa a ela apareceu em sua mão direita. Infelizmente, antes que pudesse arremessá-lo, ele também foi decapitado. Ao mesmo tempo, faíscas de relâmpago atingiram a etiqueta explosiva, desarmando-a, enquanto a cabeça do Anbu flutuava. Sua última visão foi o rosto pálido e serpentino do assassino e seus olhos dourados com pupilas semicerradas brilhando fracamente ao luar, exalando uma calma assustadora e predatória. Os olhos de Orochimaru pousaram na cintura do Anbu morto. Um papel preto preso ao seu cinto estava queimando. Orochimaru imediatamente o apagou e pensou: estranho, que etiqueta é essa? Ele observou por alguns segundos, mas não entendeu. Pensou: tudo bem, não importa, mas é melhor eu me apressar. Sasuke, que ainda estava treinando, parou e olhou ao redor. Franziu a testa e pensou: que som foi esse? Quem caiu? Seus olhos se arregalaram de repente quando uma figura familiar apareceu diante dele. Ele imediatamente agarrou sua kunai e murmurou: Orochimaru, o que você está fazendo aqui? No quartel-general da Anbu, Águia estava sentado em seu escritório. Embora tenha sido adicionado ao conselho, não recebeu nenhuma função adicional. Afinal, ele já era o comandante da Anbu e cuidava dos assuntos do clã Sarutobi. Suas mãos estavam ocupadas. Era um dia normal para ele quando uma das etiquetas do seu quarto começou a queimar. Seus olhos imediatamente moveram a etiqueta e ele percebeu: o clã Uchiha. Estranho, eu não esperava nenhum incidente agora. O que poderia ter acontecido? Dois clones das sombras apareceram ao lado dele. Um voou em direção ao escritório do Hokage enquanto o outro conseguiu que 4 esquadrões da Anbu próximos fossem até os complexos do clã Uchiha. Kakashi, está em sua próxima missão. O daimyo da Terra das Águas Quentes. Tsunade parou de falar e seus olhos se voltaram para o clone das sombras da águia. Sem perder tempo, o clone das sombras imediatamente relatou: Lady Tsunade, parece haver um acidente perto do complexo do clã Uchiha. Um dos Anbu que eu estacionei lá acendeu a etiqueta preta de comunicação. Meu outro clone está reunindo os ninjas da Anbu no quartel-general e deve partir a qualquer momento. Tsunade estava ciente das etiquetas de comunicação criadas por Fujin. Embora ainda não tivessem se espalhado muito, a liderança de Konoha as utilizava ao máximo. Uma carranca surgiu em seu rosto enquanto ela se perguntava: o clã Uchiha? Isso tem algo a ver com o sensei me dizendo a verdade? Ou não tem relação? Tendo descoberto a verdade por trás do massacre Uchiha poucos dias antes, sua mente imediatamente pensou nessa direção. Ela praguejou: se aqueles velhotes ainda estiverem tramando alguma coisa depois de terem cometido o que fizeram, eu não os perdoarei. Ela ordenou: Kakashi, vá com eles e veja do que se trata. Enviarei mais reforços em breve. Kakashi assentiu e piscou. Orochimaru sorriu ironicamente ao ver a atitude desafiadora de Sasuke, seus olhos dourados e serpentinos brilhando com intenção maliciosa. Sua voz era suave, mas ameaçadora, ainda afiado como sempre Sasuke-kun. Vejo que o fogo em seus olhos não diminuiu. Mas me pergunto: até onde esse fogo te levou? Já se tornou forte o suficiente para enfrentar seu irmão? Para fazê-lo sofrer como ele te fez sofrer? Sasuke apertou ainda mais sua kunai, seu Sharingan ganhando vida e perguntou: o que você quer, Orochimaru? Não tenho tempo para seus joguinhos. Rindo, Orochimaru inclinou a cabeça e disse: o que eu quero? Sasuke-kun, não se trata do que eu quero. Trata-se do que você quer. Eu conheço o ódio que arde em seu coração. A sede de vingança contra Itachi. E eu também sei que você ainda não é forte o suficiente para derrotá-lo. Sasuke cerrou os dentes, mas não disse nada. Orochimaru deu um passo à frente, sua voz se tornando quase sedutora ao continuar. Você percebeu, não é? Não importa o quanto você treine, não importa o quanto você se esforce, a distância entre você e Itachi é intransponível. Você nunca o alcançará sozinho. Mas comigo, posso lhe dar o poder que você almeja. O poder de esmagá-lo. Sasuke estreitou os olhos e perguntou friamente: e o que você ganharia em troca? Orochimaru inclinou a cabeça, com uma expressão que misturava diversão e malícia. Ele respondeu: seu corpo, seu talento, seu potencial. Eu poderia ajudá-lo a se tornar um receptáculo de poder incomparável. Tudo o que peço é que venha comigo, e eu desbloquearei todo o seu potencial e o ajudarei a se vingar de tudo que seu irmão roubou de você. Sua resposta irritou Sasuke imediatamente. Contendo a raiva ao máximo que pôde, ele perguntou: então esse é o seu plano?
Tomar meu corpo e me usar como um de seus experimentos? Orochimaru soltou uma risada suave, com um tom quase zombeteiro. Ele perguntou em resposta, e se eu fizesse isso faria diferença? Você se vingaria, não é? Itachi morreria, e o nome Uchiha viveria mais forte do que nunca. Ele se inclinou levemente, seus olhos dourados cravados nos de Sasuke. Pense bem, Sasuke-kun, você realmente vai deixar seu orgulho atrapalhar seu poder supremo? Sasuke deu um passo para trás, sua raiva substituída por um sorriso irônico. Ele se preparou para uma batalha e respondeu, você é patético, Orochimaru. Você perdeu tudo e agora está se agarrando a qualquer coisa. Você não é digno de ser meu professor. Pela primeira vez, o sorriso de Orochimaru vacilou. Sasuke continuou, com a voz carregada de desprezo. Há alguém mais forte que você na vila, alguém que o derrotou e destruiu tudo que você construiu. Diga-me, por que eu não deveria buscar a orientação dele em vez de seguir um perdedor como você? A expressão de Orochimaru escureceu por um instante ao se lembrar de algo que não lhe dera muita importância. Era Fujin aconselhando Orochimaru a desistir de sua vida e morrer em suas mãos para que pudesse manter sua reputação e ninguém descobrisse o quão decepcionante Orochimaru era. Naquela época, Orochimaru não levou as palavras de Fujin a sério, pois sabia que Fujin estava apenas tentando entrar em sua mente. No entanto, a visão de Sasuke olhando para ele de cima a baixo trouxe de volta essas memórias. Orochimaru nunca imaginou que tais palavras se tornariam realidade. Orochimaru removeu esses pensamentos de sua mente. Sua expressão sombria desapareceu rapidamente. Orochimaru rapidamente se recompôs, seu sorriso perturbador retornando. Ele murmurou, Fujin-kun, ele superou minhas expectativas em muito. Não vou mentir, a força dele é absurda, especialmente para a idade dele. Mas e daí? Ele não pode te tornar mais forte como eu. Ele não tem ideia de como explorar seu verdadeiro potencial. Mesmo que ele concordasse em te guiar, você nunca se tornará forte o suficiente para matar Itachi. Claro, você poderia pedir para Fujin matar Itachi e se vingar de você. Eu não ficaria surpreso se ele conseguisse fazer isso. É isso que você quer, Sasuke-kun? Ficar para trás como um covarde fraco enquanto outros lutam por você? Certamente meus olhos não me enganaram, não é? O sorriso irônico de Sasuke desapareceu, substituído por uma carranca. As palavras de Orochimaru atingiram onde mais doía. Sasuke havia se aproximado de Fujin uma vez, mas foi arremessado para longe antes que pudesse dizer qualquer coisa. Após receber alta do hospital, Sasuke tentou várias vezes se encontrar com Fujin. No entanto, nunca conseguiu sequer ver seu rosto, muito menos falar com ele. Se Fujin conseguiria treinar Sasuke para se tornar tão forte quanto ele era secundário, Sasuke nem tinha certeza se conseguiria que Fujin o treinasse. Da perspectiva de Sasuke, Fujin não tinha motivo para treiná-lo. Não havia nada que Sasuke pudesse lhe oferecer. A única esperança que ele tinha era que Fujin tivesse guiado Naruto sem motivo aparente, mas era uma esperança distante. Portanto, a oferta de Orochimaru era muito mais tentadora. Embora Sasuke entendesse que poderia perder seu corpo e talvez a si mesmo, sua segurança não estava no topo de sua lista de prioridades. Quem está desaparecido? Perguntou o clone de águia, impaciente. Junto com o clone das sombras, 16 ninjas da Anbu e Kakashi apareceram perto dos complexos do clã Uchiha e se encontraram com o capitão da Anbu ali alocado. Seguindo suas ordens, o capitão da Anbu convocou todas as unidades de patrulha para verificar quem havia acendido a etiqueta preta de comunicação. Assim que todos retornaram, o capitão da Anbu relatou, o esquadrão de Hino desapareceu. Eles estavam procurando por Uchiha Sasuke. O olho direito de Kakashi se arregalou. Ele imediatamente disse, mostrem o caminho até ele. O clone de águia acrescentou, metade das unidades de patrulha fica aqui. O resto vem conosco. Sem perder mais tempo, a maioria dos ninjas Anbu piscou. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 856. Então, qual é a sua decisão, Sasuke? Orochimaru perguntou com um sorriso. Ele percebeu que suas palavras impactaram a mente jovem de Sasuke. Embora Fujin tivesse, sem dúvida, um potencial maior, ele não conseguia competir com a experiência de Orochimaru nesse aspecto. Sasuke mergulhou em profunda reflexão. Devo aceitar a oferta dele? Vale a pena? Ao contrário da história original, havia dois aspectos a serem considerados por Sasuke. O primeiro era, obviamente, seu ódio por Itachi e sua sede de vingança. No entanto, Sasuke também assumiu a responsabilidade de liderar e proteger as crianças Uchiha restantes. Eles admiravam Sasuke e o idolatravam. Ao contrário de Fujin, que raramente se apegava a alguém, Sasuke se importava profundamente com eles. Sasuke analisou, se eu for com ele, talvez não consiga liderar o clã Uchiha e reconstruí-lo. Não, definitivamente não conseguirei. Ele quer meu corpo. Não tenho certeza se sobreviverei, muito menos se terei controle sobre meu corpo. No entanto, isso poderia permitir que eu, ou meu corpo, me vingasse de Itachi. Vale a pena me sacrificar para me vingar de Itachi? Sasuke não precisou pensar muito para saber a resposta a essa pergunta. Seu desejo de matar Itachi superava em muito todos os seus sonhos. Era importante notar que o sonho de Sasuke na história original não era apenas matar Itachi, mas também reconstruir o clã Uchiha. Como o último membro sobrevivente do clã Uchiha, a responsabilidade de reconstruí-lo recaía sobre ele. No entanto, ele decidiu abandonar esse objetivo e ir até Orochimaru, mesmo que isso significasse a extinção do clã Uchiha. Sasuke pensou, mesmo sendo mais velho que eles, não há muito que eu possa fazer para guiá-los. O treinamento deles é responsabilidade da vila. Mesmo sem mim, a vila cuidará deles. Eles podem reconstruir o clã Uchiha independentemente da minha presença.
A única questão agora é, Orochimaru é minha melhor aposta para matar Itachi? Ao contrário de sua determinação anterior, Sasuke hesitou. Assim como a imagem de Kakashi havia se deteriorado aos seus olhos, Orochimaru também havia decaído. Sasuke pensou. Ele perdeu para Fujin, perdeu para o terceiro e até fugiu de sua vila. Eu até ouvi Naruto dizendo que Orochimaru fugiu do quinto. Alguém como ele pode realmente derrotar Itachi? E posso confiar nele para derrotar Itachi depois que ele assumir meu corpo? Embora Sasuke não tivesse certeza se Orochimaru conseguiria derrotar Itachi, ele não tinha motivos para confiar em Orochimaru. Ele não pôde deixar de pensar. Fujin, terceiro e quinto, todos ganharam força treinando em Konoha. Até Itachi ganhou força da mesma forma. Por que eu não posso ganhar força da mesma forma? Se Fujin consegue derrotar Orochimaru mesmo sendo apenas 4 anos mais velho que eu, não há razão para que eu não fique forte o suficiente para matar Itachi em alguns anos. Em vez de apostar tudo em alguém tão indigno de confiança quanto Orochimaru, prefiro confiar em mim mesmo. A resposta se formou no coração de Sasuke. Assim que se enraizou, agarrou-se a ele com ainda mais força, aumentando sua fé a cada momento. Ele agarrou sua kunai com ainda mais força e se preparou para a batalha, respondendo com convicção e fé em si mesmo. Não preciso da sua ajuda, Orochimaru. Eu mesmo vou matar o Itachi. Ele parou de falar de repente ao sentir uma dor na nuca. Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, caiu inconsciente na frente de Orochimaru. A expressão de Orochimaru era uma mistura de diversão e decepção. Ele pensou, eu nunca imaginei que as palavras de Fujin se tornariam realidade. Para um jovem como eu me menosprezar, minha reputação está lá embaixo. Dito isso, ele realmente achou que eu lhe daria uma escolha? Teria sido mais simples se ele tivesse cooperado, mas de qualquer forma está tudo bem. O corpo dele será meu. A palma pálida de Orochimaru pousou sobre o selo amaldiçoado de Sasuke, fazendo-se contorcer de dor, apesar de estar inconsciente. Várias marcas se espalharam por seu corpo. Ao mesmo tempo, Orochimaru abriu um grande pergaminho. Cuidadosamente extraiu um pouco do chakra de Sasuke com a ajuda de seu selo amaldiçoado, bem como um pouco de seu sangue, e imprimiu ambos no grande pergaminho. Ele pensou, ao contrário da invocação reversa feita por tribos de invocação que possuem contratos, a invocação reversa entre ninjas tem várias restrições. O requisito básico é a assinatura de um contrato temporário. Requer sangue, chakra e consentimento de um ninja. No entanto, como Sasuke carrega meu selo amaldiçoado, tenho controle suficiente sobre seu chakra para consentir, independentemente de ele querer ou não. Outro grande obstáculo é que o ninja consegue resistir à invocação reversa realizada por meio desses contratos temporários. Embora também existam maneiras de contornar isso, é mais fácil nocautear Sasuke. Uma carranca surgiu em seu rosto ao sentir várias figuras se aproximando em alta velocidade. Ele pensou, nessa velocidade devem ser os Zambu. Como eles foram avisados? Eu matei todos cuidadosamente sem deixar que enviassem um sinal. De repente, Orochimaru se lembrou da etiqueta preta em chamas e se perguntou, será que foi por causa disso? Não importa. Eles chegaram tarde demais. Em uma base escondida no país das águas quentes, Jugo e vários outros ninjas ficaram em alerta. Jugo observou. Um novo nome apareceu neste contrato. Uchiha Sasuke. Orochimaru-sama conseguiu. Em instantes, 9 esquadrões da Anbu apareceram junto com Kakashi e o clone de águia. Seus olhos se arregalaram em choque ao ver Orochimaru agachado sobre Sasuke, que estava deitado no chão, ocasionalmente se contorcendo de dor. Sem hesitar um segundo, Kakashi ergueu a faixa na cabeça e abriu o olho esquerdo. Abrindo o chakra, Kakashi perguntou, Orochimaru, o que você está fazendo aqui? Em circunstâncias normais, eles teriam atacado imediatamente, mas a presença de Sasuke complicou as coisas. Kakashi, em particular, estava muito cauteloso. Ele olhou para alguns esquadrões da Anbu, que rapidamente se moveram e cercaram Orochimaru por todos os lados. Orochimaru riu baixinho. Vocês queimaram minha vila inteira. Minha alma estava tão triste que precisava de uma nova casa. O som de centenas de pássaros cantando zumbia nos ouvidos de todos enquanto Kakashi preparava seu Chidori e respondia. Você se esqueceu de que foi você quem atacou primeiro? Estou surpreso que você ousou voltar aqui no seu estado. Kakashi foi informado do estado de Orochimaru e, portanto, jamais imaginou que Orochimaru apareceria ali. Ficou tão surpreso com a cena que se perguntou, será que Orochimaru curou sua alma ferida tão rápido? Ou será que ele tomou alguma outra providência para que ele ficasse tão calmo? Conhecendo Orochimaru, Kakashi se preparou para várias armadilhas escondidas e possíveis emboscadas. De repente, seus olhos se arregalaram quando Sasuke desapareceu em uma nuvem de fumaça. Kakashi imediatamente percebeu, merda, o jutsu de invocação reversa. Mas quando Sasuke assinou um contrato? E para onde ele levou Sasuke? Sem Sasuke no caminho, Kakashi correu direto para Orochimaru a uma velocidade estonteante. Ao mesmo tempo, os ninjas da Anbu que estavam por perto também atacaram. Orochimaru desviou dos ataques enquanto recuava de Kakashi e disse, no meu estado atual, enfrentá-lo será um grande desafio. Kakashi não se importou com as palavras de Orochimaru. Ele o seguiu com movimentos precisos, dificultando bastante a vida de Orochimaru. Algumas faíscas atingiram Orochimaru, queimando sua pele com o contato. Orochimaru observou. Este estilo relâmpago. Ele está infundindo chakra yin como seu pai fazia. Ele está longe do seu nível, mas este é um progresso notável em tão pouco tempo. Para onde você levou Sasuke? Kakashi perguntou enquanto mais faíscas de relâmpago atingiam Orochimaru, apesar dele ter escapado do ataque principal de Kakashi. Liberação de relâmpagos, jutsu do cão relâmpago. Incapaz de esfaquear Orochimaru com seu Chidori, apesar da ajuda dos ninjas Anbu restantes, Kakashi transformou o raio em sua mão em um cão e o lançou em Orochimaru. Concentrando seu chakra no pé direito, Orochimaru bateu no chão com toda a sua força enquanto continuava recuando. Liberação da terra, jutsu da onda da fenda de areia.
Fendas profundas se espalhavam pelo chão, tendo o pé de Orochimaru como epicentro. À medida que as rachaduras aumentavam, a areia saía por elas em alta velocidade. Os ninjas Anbu próximos imediatamente se afastaram enquanto a areia deslizava por tudo em seu caminho. Apesar de Relâmpago ter vantagem sobre a terra, o cão Relâmpago foi desacelerado e disperso por uma barragem contínua de lâminas de areia. Até Kakashi foi forçado a recuar. Orochimaru retomou o ritmo com sucesso, chegando a ter uma vantagem momentânea. No entanto, não insistiu na vantagem. Ficou parado no mesmo lugar, pensando, ainda não me acostumei com este novo corpo. Meus cálculos de curar minha alma usando a alma original deste corpo também estavam errados. Meus braços ainda não se recuperaram completamente. Não vou aguentar muito mais. Se continuar assim, posso perder para o Kakashi mesmo que ele não receba reforços. Isso vai afundar ainda mais a reputação que ainda me resta. Hora de acabar com isso. O contra-ataque que Kakashi e os demais esperavam nunca aconteceu. Em vez disso, Orochimaru disse, eu não vim aqui para lutar com você, Kakashi. Diga ao sensei que me lembro da humilhação que Konoha me infligiu. Cedo ou tarde, acertarei as contas. A voz de Orochimaru pairou no ar enquanto ele desaparecia do campo de treinamento, assim como Sasuke fez alguns momentos atrás. Capítulo 857. O que você disse? Perguntou Tsunade com os olhos arregalados de choque. Ela mal conseguia acreditar no que ouvia. Shizune também estava em choque. Kakashi suspirou tristemente. Peço desculpas, não consegui detê-lo. Sasuke foi sequestrado por Orochimaru e escapou usando o jutsu de invocação reversa. Vasculhamos toda a área, mas não encontramos nenhum vestígio dele. Encontramos os corpos de 4 dos nossos ninjas da Anbu. Orochimaru os matou antes. Um deles acionou o sinal. Tsunade franziu a testa ainda mais ao pensar. Acabei de descobrir a verdade por trás do massacre Uchiha, e logo depois Sasuke é sequestrado? Suspiro, deixar o irmão dele ser levado para fora da vila. Que decepção! Por outro lado, suas ações empurraram Sasuke em direção a Orochimaru. Sasuke foi voluntariamente ou foi sequestrado? Tsunade instruiu. Conte-me tudo o que aconteceu em detalhes. Ela fez uma pausa antes de acrescentar. Chame Jiraiya e Sensei aqui. Traga Fujin também. 3 figuras desapareceram do escritório. Kakashi relatou. Quando chegamos ao campo de treinamento, Orochimaru estava agachado sobre Sasuke, que estava deitado no chão. Notei as marcas de maldição em seu corpo. Acredito que isso tenha algo a ver com sua invocação reversa. Meu primeiro pensamento foi que Orochimaru a usou para paralisar Sasuke, mas meu Sharingan observou que ele estava inconsciente. Kakashi relatou cada detalhe dos eventos que se seguiram. Após a invocação reversa de Orochimaru, ele ordenou que os ninjas da Anbu vasculhassem o local minuciosamente, caso Orochimaru os estivesse enganando. Infelizmente, eles não encontraram nada além dos 4 corpos. Os reforços de Tsunade também chegaram ao campo de treinamento, mas estavam muito atrasados. Mesmo que tivessem chegado antes, não incluíam ninguém tão forte quanto Kakashi. Afinal, Tsunade nunca imaginou que alguém como Orochimaru se infiltraria na vila. Ela não tinha motivo para enviar alguém como Jiraiya ou Fujin. Tsunade praguejou internamente, aquele desgraçado. E pensar que ele seria tão obcecado por Uchiha Sasuke. Nunca imaginei que ele se arriscaria tanto nesse estado. Ela perguntou, qual é a sua opinião sobre o estado de Orochimaru? Kakashi respondeu pensativamente, é difícil dizer com certeza. Seus movimentos eram um pouco mais lentos, mas ele conseguia me acompanhar facilmente. Ele também usava um poderoso jutsu de liberação de terra, que também consistia em alguns aspectos da manipulação do vento. No entanto, eu podia ver que ele estava lutando. Sua força quase parecia uma fachada. Não acho que ele teria durado muito tempo. Seus braços podem ter se curado um pouco, mas Orochimaru não se recuperou completamente. Dito isso, uma expressão complicada apareceu no rosto de Kakashi quando ele acrescentou. Se ele atacar e continuar usando o jutsu de invocação reversa, pouco poderemos fazer contra ele. Tsunade respondeu, todos os ninjas de nível S são difíceis de lidar. Orochimaru pode ser o mais difícil de todos. Kakashi perguntou, e quanto ao Sasuke? Tsunade respondeu, vamos resgatá-lo. Infelizmente não será tão fácil. A única coisa boa é que ele já deve ter mudado de corpo para se recuperar tanto. A vida de Sasuke não deve correr perigo pelos próximos anos, pelo menos. Vamos esperar que o Sensei, Jiraiya e Fujin venham aqui? Tsunade não visitava a vila há muito tempo. Embora muito tenha sido feito para garantir que ela se atualizasse, havia um limite para o que se podia fazer em poucos dias. Assim, Hiruzen e Jiraiya tinham um conhecimento muito mais profundo de Orochimaru e podiam ter ideias melhores do que Tsunade. Embora Fujin não fosse próximo de Orochimaru como os 3, ele havia incendiado a terra do arroz e destruído centenas de bases de Otogakuri. Portanto, Tsunade também valorizava sua contribuição. Poucos minutos depois, Hiruzen e Jiraiya chegaram ao escritório. Ambos ficaram sérios ao notar a expressão solene de todos. Jiraiya perguntou, qual é o problema? Por que tantos ninjas estão circulando pela vila? Tsunade suspirou e os informou sobre os acontecimentos. Assim como ela, ambos ficaram chocados ao saber da curta visita de Orochimaru. Hiruzen franziu a testa. Bem quando eu estava prestes a guiar o Sasuke, ele fez um movimento. Suspiro, isso é quase uma causa perdida. Eu não esperava que o Orochimaru estivesse tão desesperado por Sasuke a ponto de correr um risco tão grande. Jiraiya teve pensamentos semelhantes. A atenção dele se voltou para Tsunade, que perguntou, então, alguma boa ideia para resgatar Sasuke? Hiruzen olhou para Jiraiya. Afinal, foi Jiraiya quem perseguiu Orochimaru quando ele se rebelou.
Jiraiya suspirou e respondeu, é difícil. Muito difícil. Em todos os anos em que o persegui, só o encontrei 3 vezes antes de desistir de fazê-lo retornar à vila. E isso quando ele não estava ferido e confiante demais em suas habilidades. Agora, ele se esconde melhor e mantém várias rotas de fuga, incluindo o jutsu de invocação reversa. Encontrar sua localização pode levar meses, se não anos. E ele pode escapar se perceber que estamos nos aproximando. Tsunade franziu a testa enquanto Jiraiya continuava. Nossa melhor aposta é que eu o sinta com senjutsu. Mesmo isso é arriscado, pois seus instintos o alertarão. No entanto, se ele não escapar rapidamente, podemos lançar um ataque rápido e completo. Matá-lo será difícil, mas teremos uma chance de alcançar Sasuke antes que ele o invoque reversamente, o que pode nos permitir quebrar seu contrato à força. Tsunade perguntou, não há um jeito mais rápido? Mesmo que Orochimaru não possa tomar posse do corpo de Sasuke por alguns anos, deixá-lo com ele por vários meses é perigoso. Jiraiya balançou a cabeça. Ele havia passado muito tempo perseguindo o amigo e sabia muito bem como era difícil. Se pudesse restringir sua busca à Terra do Arroz, por exemplo, poderia ter alguma esperança de encontrar Sasuke mais rapidamente. No entanto, como Fujin destruiu o Togakuri, Orochimaru poderia estar em qualquer lugar do mundo ninja. Ele disse suavemente, mesmo que eu disse antes é a situação mais ideal. Se falharmos uma vez, ele aumentará drasticamente a guarda, tornando qualquer tentativa futura quase impossível. Sem mencionar que ele poderia fazer uma lavagem cerebral e manipular Sasuke, fazendo com que o garoto não quisesse cooperar conosco. Isso aumentaria a dificuldade de resgatá-lo em um nível. Tsunade suspirou cansada. Ela podia ver o quão desesperadora a situação era. No entanto, sabendo que Itachi havia sacrificado, ela não podia simplesmente deixar Sasuke ser sequestrado por Orochimaru. A vila tinha o dever de trazê-lo de volta. Principalmente porque Sasuke não havia traído Konoha, mas sim sido sequestrado por Orochimaru. A expressão de Kakashi também se suavizou. Embora Sasuke tivesse sido um problema nos últimos dias, ele era seu aluno. Vê-lo em tal perigo não era nada bom. Ele só podia torcer para que a vila não desistisse. Sua expressão relaxou um pouco quando Tsunade disse, isso complica as coisas, mas não podemos desistir. De quem você precisaria para te ajudar nesta missão? Jiraiya pensou um pouco e respondeu, ninguém enquanto eu estiver procurando por ele. Assim que o encontrar, precisarei da ajuda de alguns ninjas fortes, de preferência Ju Ninja Elite ou até mais fortes. Suponho que Fujin e Kakashi seriam perfeitos. Tsunade estava prestes a assentir quando de repente sentiu que algo estava errado. Ela olhou ao redor da sala e perguntou, por que Fujin não está aqui? Um dos guardas apareceu na frente dela e relatou, Lady Quinta, a casa de Fujin tem uma placa de não perturbe. Tentei bater por alguns minutos, mas ele não abriu a porta. Tsunade franziu a testa novamente, não perturbe? Que diabos? Ele faz isso com frequência? Seus olhos se voltaram para Hiruzen. Mesmo não estando em Konoha há muito tempo, ela havia crescido ali. Em todos os seus anos, esta era a primeira vez que ouvi algo assim. Até Kakashi e Jiraiya ficaram perplexos. No entanto, Hiruzen estava bem ciente disso. Ele disse, ele faz isso com frequência. No entanto, ele sempre atende a porta, pois se alguém o perturbar nesse horário, isso implica que há uma emergência. Para ele não responder é estranho. Tsunade franziu as sobrancelhas, sem saber o que fazer com a situação. Ela pensou, tendo visto até agora, não acho que ele vá me ignorar intencionalmente ou ser insubordinado. O que ele está fazendo? Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, seu guarda Ambu acrescentou. Na verdade, conversei com o capitão da Ambu estacionado em seu complexo. Ele disse que Fujin não removeu aquela placa há mais de 3 dias. Fujin não saiu de casa desde que colocou aquela placa. A preocupação transpareceu no rosto de Tsunade enquanto ela murmurava. 3 dias? Não me diga que Orochimaru mirou em Fujin antes de mirar em Sasuke. Quase de forma sincronizada, Kakashi, Jiraiya e Hiruzen balançaram a cabeça. Kakashi disse, não, isso não pode acontecer. Hiruzen concordou, é impossível. Jiraiya acrescentou, mesmo que não estivesse ferido, Orochimaru não tentaria isso. Capítulo 858. Tsunade ergueu uma sobrancelha. Ao contrário de Hiruzen, Kakashi e Jiraiya, ela nunca vira a casa de Fujin, seus complexos ou a monstruosidade que o cercava. Ela sentia que os 3 confiavam nas habilidades de Fujin e sabia que ele não cairia tão facilmente. Ela disse, seja o que for, precisamos dar uma olhada em Fujin. Ela olhou para seu guarda Ambu e disse, entre na casa dele e verifique se ele está bem. O guarda Ambu imediatamente ficou nervoso e disse, acho que não consigo fazer isso. A resposta dele pegou Tsunade desprevenida. Ela não imaginava que sua guarda Ambu se recusaria a seguir suas ordens. Irritada, ela perguntou com raiva, você quer que eu vá lá e quebre a porta dele? Sua guarda Ambu ficou ainda mais nervosa e aconselhou, eu também não recomendaria isso, senhora Quinta. A resposta dele a irritou ainda mais. Por sorte, Hiruzen tossiu antes que pudesse perder completamente a paciência e disse, Suna, ele tem razão. O que você quer dizer com ele está certo. Sasuke foi sequestrado e não sabemos se Fujin está seguro ou não. E você quer que eu fique aqui sem fazer nada? Tsunade latiu para seu sensei, que só podia se culpar por pular na linha de fogo. Por sorte, Jiraiya disse, não é o que você pensa, Tsunade. É a casa do Fujin. É. Por um momento Jiraiya não soube como descrever. Em todas as suas décadas de viagens, Jiraiya nunca tinha visto nada parecido. Ele nem tinha certeza se o dicionário continha palavras para descrever o que Fujin havia feito com sua casa. Kakashi e Hiruzen queriam ajudá-lo, mas enfrentavam o mesmo problema. O que foi? O que houve com a casa dele? Perguntou Tsunade, querendo respostas. Se a situação fosse diferente, ela teria se divertido ao ver Jiraiya sem palavras. Infelizmente a situação era séria demais. Jiraiya murmurou, a casa dele é.
Mesmo depois de alguns segundos, Jiraiya ainda não sabia como explicar. Por fim, Hiruzen suspirou e murmurou. É difícil explicar. Você deveria dar uma olhada na casa dele. Será mais fácil assim. Basta enviar um clone das sombras. Kakashi assentiu, concordando com as palavras de Hiruzen. Shizune se perguntou, qual é exatamente o problema com a casa dele? Por que os três estão sem palavras? Desamparada, Tsunade só pôde aceitar a sugestão de Hiruzen. Ela criou um clone das sombras, que estava prestes a tremer quando Shizune disse, eu também vou, Lady Tsunade. Incapaz de suprimir sua curiosidade, ela criou um clone das sombras também e os dois clones brilharam. Em poucos segundos, chegaram aos aposentos de Fujin. Quando seus olhos pousaram sobre os aposentos dele, ambos viram uma casa elegante, porém comum, cercada por vários prédios mais elegantes. No entanto, o clone de Tsunade subitamente se sentiu incomodado. Ela se perguntou, algo parece estranho. Parecem os lacres. Que tipo de lacres foram usados para proteger a casa dele? O clone de Tsunade concentrou o chakra nos olhos para verificar os selos na casa e no complexo de Fujin. Assim que seus olhos brilharam, o clone de Tsunade congelou. A visão era tão bizarra e chocante que seu rosto não conseguiu demonstrar o choque que sentia. Esta casa parece comum. Mesmo com o design bom, por que ficaram tão sem palavras? Murmurou o clone de Shizune antes de olhar para o clone de Tsunade em busca de respostas. No entanto, o clone de Tsunade não reagiu. Era quase como se não tivesse ouvido uma única palavra do que o clone de Shizune dizia. Lady Tsunade? Lady Tsunade? O clone de Shizune falou um pouco alto e sacudiu a clone de Tsunade ao vê-la paralisada como uma estátua. Quebrada de seu transe, suor brotou no rosto da clone de Tsunade. Preocupada, a clone de Shizune perguntou, Lady Tsunade, o que houve? Por que está tão pálida? O que há de errado com a casa? O clone de Tsunade não respondeu, apenas respirou fundo. Ela finalmente formou pensamentos coerentes enquanto se perguntava, que abominação? Quem construiu tal abominação? O sensei ordenou? Não, ele não é tão radical. Eu também não acho que Danzo faria algo assim. Seus olhos se voltaram para os complexos mais uma vez. Ela não conseguia ver um único tijolo. Em vez disso, seus olhos estavam ofuscados pelos inúmeros selos esculpidos no complexo. A luz era mais forte na casa de Fujin. O clone de Tsunade não conseguia nem ver quantas camadas de selos existiam em sua casa. Lady Tsunade? Consegue me ouvir? Perguntou novamente o clone de Shizune. Calma, Shizune, disse finalmente o clone de Tsunade. Ela respirou fundo novamente e disse, aquela casa não é normal. Não, o complexo inteiro não é normal. O clone de Shizune se perguntou, o que ela quer dizer? O que ela viu? Nunca vi tão chocada e apavorada. O clone de Tsunade continuou, são os selos protegendo a casa dele. Você não consegue ver porque não se concentrou em Fuinjutsu. O clone de Shizune perguntou confuso, ainda não entendi. Não é natural ter selos protegendo a casa? O que há de tão estranho na casa dele? Ele usou algum selo especial? O clone de Tsunade respondeu, ainda incrédulo. Não é se os selos são especiais, mas quantos selos estão inscritos aqui? O clone de Shizune seguiu o olhar de sua mentora e olhou para a casa de Fujin. Seus olhos se arregalaram ao ouvir. Uma casa normal mal tem uma dúzia de selos, se é que tem algum. Se for alguém importante, a casa pode ter várias dezenas de selos. O prédio do Hokage tem várias centenas, considerando sua importância. Mas esta casa, não sei quantos selos estão escritos aqui, mas são milhares. Não, deveriam ser dezenas de milhares. Pode até haver mais de 100.000 selos aqui. 100.000? Mesmo que Shizune não fosse uma mestra de selos, ela sabia o quão forte era o Fuinjutsu devido à força de 100 selos de Tsunade. Embora não tivesse aprendido Fuinjutsu, ela conhecia vários selos. Assim, ela entendia o quão ridículo era o número de selos na casa de Fujin. Por um momento, ela ficou feliz por eles terem parado tão longe da casa. O clone de Tsunade murmurou, não é de se admirar que ele estivesse tão assustado. Minha ordem não era diferente de uma sentença de morte. Não tem como Orochimaru atacar Fujin aqui. Acho que ninguém consegue quebrar essa formação de selo. No entanto, por que tal abominação foi criada? O que o sensei queria? Os dois clones das sombras ponderaram sobre as implicações de uma casa com tantos selos. Ao mesmo tempo, também se perguntavam por que Fujin não saía de casa havia 3 dias e ainda não respondia. Há outro assunto que precisamos resolver. A formação de selos da nossa vila é inútil contra Orochimaru. Mesmo com algumas modificações, o esqueleto da formação continua o mesmo. Ele consegue entrar sem ser detectado com facilidade, disse Tsunade no escritório. Hiruzen concordou, sim. Talvez seja a hora de reformular completamente nossas formações defensivas. Eu não esperava que ele tivesse tanto ódio de mim e da vila. Ele pode vender a informação para outras vilas e aumentar nossos problemas. Kakashi acrescentou, não é só Orochimaru. Itachi fez o mesmo. Isso nos deixa vulneráveis às tentativas da Akatsuki de sequestrar Naruto. Eles podem tentar sequestrá-lo, assim como Orochimaru sequestrou Sasuke. O novo membro da Akatsuki que Fujin descobriu também representa uma grande ameaça. Como Kakashi não sabia da verdade, os três só puderam concordar. Hiruzen e Jiraiya assentiram, mas Tsunade parou no meio do caminho. Choque e descrença transpareceram em seu rosto. Uma expressão semelhante surgiu no rosto de Shizune. Quanto aos demais, nenhum deles ficou surpreso. Jiraiya pensou. Então ela finalmente recebeu as memórias do clone dela. Hehe, agora você sabe como eu me senti. Os olhos de Tsunade se moveram em direção a Hiruzen enquanto ela perguntava. Por quê? Por que tantos selos foram escritos ali?
Por mais chocante que fosse a visão dos inúmeros selos, Tsunade não pôde deixar de se perguntar o que estariam escondendo. Shizune pensou, seja qual for o motivo, os selos devem estar escondendo um segredo. Para a surpresa deles, Hiruzen respondeu claramente. Fujin os escreveu para manter sua casa segura. Tsunade ergueu uma sobrancelha. Nem preciso dizer que ela não acreditou em uma resposta tão ruim e sentiu que Hiruzen estava escondendo algo dela. Ela perguntou sarcasticamente, proteger a casa de quê? De outro ataque da Kyuubi? Hiruzen respondeu despreocupadamente. Essa pode ter sido uma de suas considerações. Jiraiya pensou, mas como se ele tivesse considerado as 9 bestas com cauda atacando ao mesmo tempo. Tsunade franziu a testa e disse, certo, chega de enrolação. Me diga por que você tinha tantos selos inscritos aí. Hiruzen perguntou, eu? Não tenho nada a ver com isso. Foi tudo culpa de Fujin, seja a decisão de inscrever tantos selos, os planos e formações, ou a inscrição deles. Não acreditando nele, Tsunade perguntou, então, você quer que eu acredite que Fujin inscreveu dezenas de milhares de selos sem sua aprovação e você nunca fez nada para impedi-lo? Embora Fujin tivesse selado os selos em sua casa, ele morava em Konoha. Um número tão ridículo de selos causaria alarme em toda a vila. Geralmente, Hokage não permitiria que algo assim fosse feito. Portanto, a análise de Tsunade estava correta. No entanto, ela simplesmente não conseguia compreender o absurdo da situação. Para sua surpresa e irritação, Hiruzen suspirou e murmurou, parece que está certo. Capítulo 859. Antes que Tsunade pudesse perguntar mais alguma coisa, Hiruzen explicou. A casa de Fujin inicialmente tinha uma quantidade normal de selos inscritos por um mestre dos selos. No entanto, quando ele próprio se tornou um mestre dos selos, ele inscreveu uma quantidade absurda de selos antes que alguém pudesse notar. Naquela época, pensei que ele pararia por aí. Mesmo assim, ele continuou aumentando o número de selos em sua casa à medida que seu conhecimento de Fuinjutsu se aprofundava. Cada vez eu pensava que seria a última. Quando percebi sua natureza, já era tarde demais. Hiruzen resmungou baixinho. Aquele pirralho continua adicionando selos. Ele acha que a lua vai cair na casa dele? As palavras de Hiruzen, embora suaves, foram ouvidas por todos na sala. Ver Hiruzen perdido devido à obsessão peculiar de Fujin o surpreendeu. Ao longo de sua longa vida, Hiruzen havia lidado com inúmeros indivíduos peculiares e excêntricos. Seja Orochimaru, Jiraiya, Danzo ou mesmo seus colegas de outras aldeias. Não era frequente ver Hiruzen assim. Tsunade, ainda em dúvida, murmurou. Então, você quer dizer que Fujin inscreveu milhares de selos furtivos de vários tipos, e um número ainda maior de selos de barreira e quem sabe quantos selos explosivos sob eles, sem nenhuma outra razão além de proteger sua casa? Eu até vi um selo dos 4 símbolos e 32 selos da barreira dos 5 selos. Pior, nem sei se esses 32 são dos mesmos 8 conjuntos ou onde estão os últimos selos que formam a barreira dos 5 selos. Tem certeza de que não há nada escondido aí? Hiruzen respondeu, sim, não há. Já o visitei algumas vezes. Ele nunca agiu secretamente nem mesmo inconscientemente. Você também pode visitá-lo, embora eu recomende usar outro motivo. Além disso, não é o único caso. Você e Jiraiya me perguntaram antes sobre como a interpretação dele das nossas palavras pode ser diferente, certo? Mande um clone das sombras ao escritório dele. Jiraiya e Tsunade seguiram suas instruções. Curioso, Kakashi enviou um clone das sombras também. Em um minuto, eles receberam memórias e expressões de dúvida surgiram em seus rostos. Kakashi murmurou. Havia dezenas de selos na sala, todos usados para esconder outros selos. Então, o número real de selos deve ser várias vezes maior. Jiraiya estimou. Pelo que eu sentia, deveria haver mais de 500 selos naquela sala. Esta foi a primeira vez que entrei em uma sala com uma quantidade tão grande de selos. Era sufocante. Franzindo a testa, Tsunade perguntou. Ele tratou o escritório como se fosse sua casa? Mesmo sendo jovem, ele é inteligente o suficiente para saber que isso não é aceitável. O que esses lacres fazem? Hiruzen suspirou e respondeu, nada. E não, ele não fez isso sem motivo. Todos o olharam com curiosidade, perguntando-se por que Fujin havia feito algo tão ultrajante. A confusão aumentou ainda mais quando Hiruzen continuou. Quando lhe mostrei seu escritório, informei-o para não tratá-lo como se fosse sua casa. Instruiu especificamente a não escrever milhares de selos em seu escritório. Shizune se perguntou, então por que Fujin ainda escreveu tantos selos? Ou algo mudou depois? Os olhos dele se arregalaram quando Hiruzen explicou. Infelizmente, Fujin interpretou minhas palavras de uma maneira que eu não achava possível. Eu disse para não escrever milhares de selos e ele interpretou como se devesse inscrever 999 selos em seu escritório. Shizune ficou atordoada, a descrença surgiu no olho direito de Kakashi e o queixo de Jiraiya caiu. Os olhos de Tsunade se contraíram enquanto ela finalmente se perguntava, por que exatamente eu aceitei esse trabalho? Quem em sã consciência pensa assim? Ele certamente não pode ser tão alheio. Tsunade agora se arrependia de ter aceitado o posto de Hokage. Infelizmente era tarde demais para escapar das responsabilidades. Ela perguntou, o que você quer dizer com esses selos não fazendo nada? Como 999 selos podem não fazer nada? Hiruzen respondeu. Quando confrontei, ele disse que achava que eu tinha dito aquilo porque estava enfrentando um problema aqui. Aparentemente, aqueles selos não fazem nada além de esconder os selos por baixo. Como ele não sabia o que eu supostamente queria, não escreveu mais selos ali. E ele me explicou tudo tão detalhadamente que por um momento, comecei a desconfiar das minhas palavras anteriores. A descrença das pessoas que ouviam Hiruzen só aumentava. Jiraiya notou a expressão preocupada de Tsunade e pensou, eu sabia que ele era peculiar, mas não o achava tão peculiar. Desculpa, Tsunade. Eu não sabia. Mas mesmo se soubesse, não acho que faria as coisas de forma diferente.
Tsunade não percebeu o olhar da companheira de equipe. Sua mente estava a mil, lembrando-se de cada palavra que dissera a Fujin e tentando descobrir se poderia estar em apuros. Hiruzen entendeu instantaneamente o que ela estava fazendo e pensou: perdi a conta de quantas vezes calculei a mesma coisa. Infelizmente para ela, já é tarde demais. A única coisa boa é que ele se acalmou consideravelmente no último ano e até me deu um ótimo presente. Mas pensando bem, pode ser só por causa do cuidado que tenho. No final, Tsunade suspirou desesperadamente. Ela murmurou: pelo menos agora sabemos quem vai reformar as defesas da vila. Hiruzen disse imediatamente: eu não recomendaria isso. Confusa, Tsunade perguntou: por que não? Hiruzen respondeu: embora sua capacidade de inscrever um grande número de selos seja realmente chocante, ele provavelmente consegue isso por meio de uma combinação de impressões de selos e clones das sombras. Fora isso, ele não se diferenciou de outros grão-mestres. Ele ainda é muito jovem para isso. Se o encarregarmos de reformar as defesas da vila, receio que ele o faça inscrevendo uma quantidade absurda de selos. Algo que pode fazer sua casa parecer uma brincadeira de criança. Somente um grão-mestre de Fuinjutsu poderia controlar e manter um número tão grande de selos. Na verdade, até eles terão dificuldade para fazer isso. De qualquer forma, os grão-mestres não gostariam de perder tempo mantendo a formação de selos diariamente. As defesas precisam ser algo que um mestre de selos possa controlar com facilidade. Será melhor para nós termos os outros grão-mestres revisando nossas defesas. Hiruzen fez uma pausa antes de acrescentar: eu também fiquei tentado, assim como você. No entanto, decidi não fazê-lo por esses motivos. A análise de Hiruzen, embora não incorreta, estava um pouco desatualizada. Um ano atrás, sua análise teria sido perfeita. No entanto, ele desconhecia o longo tempo que Fujin havia gasto tentando criar o selo do tetragrama da Miríade. O número de vezes que seus clones das sombras falharam na criação do selo excedeu o número de selos em sua casa. Assim, Fujin aprendeu muito. Ele fez vários avanços em Fuinjutsu durante esse processo. O resultado final, o selo do tetragrama Miríade, foi um dos selos mais avançados do mundo ninja, superando até mesmo o selo da força de 100 criado por Tsunade. Dessa forma, Fujin não estava mais atrás de seus colegas. Embora obviamente lhe faltasse experiência e ficasse aquém em vários aspectos em comparação com os grandes mestres de Fuinjutsu de Konoha, ele também o superava em alguns aspectos. Ele já era melhor que Hiruzen ao lidar com bestas com cauda. Fujin também o superava em termos de uso de Fuinjutsu em combate, graças aos vários campos de batalha que criou. Mesmo em termos de preparar armadilhas, Fujin estava entre os melhores. Este era o único aspecto que Hiruzen conhecia desde que Fujin o demonstrou na Terra do Relâmpago. Assim, Fujin já estava lado a lado com os grão-mestres de Fuinjutsu de Konoha, apesar de sua relativa inexperiência. Dito isso, mesmo que Hiruzen soubesse disso, ele poderia ter relutado em deixar Fujin criar as defesas da vila devido aos motivos restantes. Jiraiya murmurou: suponho que fazê-lo inscrever os selos depois que um plano é criado também esteja fora de questão, devido ao que ele fez em seu escritório. Hiruzen assentiu. Jiraiya suspirou: isso vai dar muito trabalho, mas acho que é melhor do que ter trabalho extra depois. De qualquer forma, vou atrás do Orochimaru. Tsunade imediatamente lançou um olhar furioso para Jiraiya, paralisando-o. Embora também fosse um grão-mestre, Jiraiya não queria fazer algo tão chato e demorado. Hiruzen tossiu e disse: não adianta procurar sem rumo. Vamos restringir a busca primeiro. Além disso, Kakashi teria que informar seus alunos. Os Uchihas restantes também precisam ser informados. Tsunade acrescentou: também precisamos ficar de olho na casa do Fujin. Espero que não haja complicações por lá. Já temos dores de cabeça suficientes. O grupo continuou discutindo, obrigando Jiraiya a permanecer na vila até que as coisas se acalmassem. Eles também formaram um comitê composto por quase todos os grão-mestres de Fuinjutsu de Konoha para assumir a árdua tarefa de reformar as defesas da vila. Ao contrário de Hiruzen, Jiraiya e Tsunade, que eram grão-mestres de Fuinjutsu, Kakashi não teve nada a ver com aquela reunião. Ele caminhou pelas ruas de Konoha enquanto se perguntava: então, como vou contar essa notícia a eles? Kakashi podia facilmente imaginar as reações de seus alunos. Imediatamente sentiu uma dor de cabeça. Suspirando, resignou-se à tarefa e decidiu se encontrar com seus dois alunos. Mordeu o polegar, fez um selo de mão e bateu a mão no chão. Enviou alguns de seus ninkins para chamar Sakura e Naruto para uma reunião. Vocês estão atrasados. Naruto e Sakura gritaram em uníssono, quando Kakashi finalmente chegou ao campo de treinamento algumas horas depois. Sem dar tempo para Kakashi inventar desculpas, Naruto reclamou em voz alta: por que você me chamou do meu treinamento de sensei? Eu estava treinando com Gai para me tornar mais rápido que Sasuke. Da próxima vez que eu lutar com ele, vou mostrar a ele o que é velocidade. Aliás, por que você não chamou o Sasuke aqui? Sakura, querendo ver Sasuke, perguntou: sim, sensei. Onde está Sasuke? Na verdade, disse Kakashi, este encontro é devido a Sasuke. Ele parou por alguns segundos antes de dizer: algumas horas atrás, Sasuke foi sequestrado por Orochimaru. Capítulo 860. Algumas horas atrás, Sasuke foi sequestrado por Orochimaru. Os olhos de Naruto e Sakura se arregalaram. Eles não podiam nem queriam acreditar no que ouviam. Com a voz trêmula, Sakura perguntou: o que você disse? Ao mesmo tempo, Naruto perguntou: você está brincando, certo, sensei? Kakashi não respondeu. Vendo sua expressão, Naruto questionou com raiva: mas por quê? Por que aquela cobra sequestraria Sasuke? E por que Sasuke se deixou sequestrar? Como Orochimaru conseguiu entrar na vila? Kakashi suspirou: nós não sabemos tudo que você... Interrompendo, Naruto exclamou emocionado: temos que trazer Sasuke de volta. Sakura imediatamente acrescentou: sim, sensei. Temos que resgatar Sasuke. Kakashi garantiu aos seus alunos: não se preocupem. A Lady Tsunade está trabalhando nisso.
Assim que tivermos algumas pistas, o Sr. Jiraiya sairá em busca de Sasuke. Sabe o tarado? Eu também vou com ele. Sem esperar que Kakashi dissesse alguma coisa, Naruto partiu imediatamente. Sakura correu atrás dele também, pois queria se juntar à missão. Sozinho no campo de treinamento, Kakashi só conseguiu suspirar. Por 3 horas, Naruto perseguiu os pobres ninjas e Anbu estacionados no prédio do Hokage, importunando e reclamando sem parar. Finalmente Jiraiya saiu da sala de reuniões junto com Hiruzen e Tsunade. Antes que qualquer um deles pudesse escapar, foram emboscados pelo idiota loiro. Sabe o tarado? Vamos resgatar Sasuke agora! Naruto exclamou em voz alta assim que os viu. Os olhos de Jiraiya, Tsunade e Hiruzen se contraíram enquanto Naruto ignorava todo o resto e começava a importuná-los. Ele mais uma vez atraiu olhares estranhos de todos. Se a situação estivesse normal, Sakura teria ficado constrangida. No entanto, o sequestro de Sasuke a fez esquecer tudo e ela olhou para os 3 líderes de Konoha com esperança nos olhos. Finalmente Tsunade suspirou e disse: "Calma, Naruto. Siga-me." Os 5 partiram em direção ao escritório de Tsunade. Na sala de reuniões anterior, os grão-mestres de Fuinjutsu respiraram aliviados. Felizmente ele não entrou nesta sala. Não sei como Fujin lida com aquele garoto no dia a dia e ainda se concentra no Fuinjutsu. Pelo que eu vi, Fujin é ainda pior. Não pode ser coincidência que todos os seus alunos sejam tão bons em pregar peças. Até alguns dos meus alunos caíram nas pegadinhas deles. Se eles dedicassem metade do tempo que gastam preparando suas pegadinhas para aprender Fuinjutsu, talvez já fossem mestres do selo. Talvez Fujin se concentre melhor quando há caos. Seja como for, vou embora antes que eles mudem de ideia e voltem para cá. Discutiremos as formações amanhã. Em poucos segundos, todos os grão-mestres de Fuinjutsu desapareceram da sala de reuniões. Embora não odiassem Naruto, não tinham intenção de lidar com suas idiosincrasias. Quando Tsunade se sentou, Naruto reclamou novamente: "Não é hora de ficar sentada, vovó. Temos que resgatar Sasuke imediatamente." Uma marca de tique apareceu na testa de Tsunade. Ela perguntou: "Você sabe onde Sasuke está?" Naruto respondeu: "Não, é por isso que precisamos encontrá-lo." "Onde você vai procurá-lo?" Tsunade perguntou, ainda irritada. Sem hesitar, Naruto respondeu: "Em todos os lugares. Encontrarei Orochimaru, não importa onde ele esteja escondido." "Quanto tempo vai levar para você procurar em todos os lugares?" Tsunade perguntou pela 3ª vez. Naruto obviamente não tinha uma resposta. No entanto, isso não importava, pois sua irritação era muito maior que a de Tsunade. A pouca paciência que ele tinha se esgotou enquanto respondia aquelas poucas perguntas. Ele explodiu: "Não é hora de perder tempo com perguntas bobas, vovó. Precisamos agir." Por fim, Jiraiya suspirou e murmurou: "É exatamente por isso que você precisa saber as respostas para essas perguntas, Naruto. Procure às cegas e não encontrará Orochimaru, mesmo que o procure por 100 anos. É isso que você quer?" Sua pergunta finalmente acalmou Naruto um pouco. Antes que ele pudesse dizer qualquer outra coisa, Tsunade disse: "Orochimaru sequestrou Sasuke porque queria seu corpo. No entanto, ele não pode ficar com o corpo de Sasuke pelos próximos 3 anos, de acordo com nossos cálculos. Ou seja, temos 3 anos para encontrá-lo. Podemos procurá-lo adequadamente e resgatá-lo nesses 3 anos. Ou podemos entrar em pânico e procurar às cegas e deixar Orochimaru tomar posse do corpo de Sasuke e matá-lo. O que você quer, Naruto?" Incapaz de contestar a lógica dela, Naruto só conseguiu responder com uma voz suave: "Procure por ele direito." Tsunade disse: "Ótimo. Deixe-nos lidar com isso. Jiraiya irá atrás de Orochimaru assim que reduzirmos a área de busca." Sem perder tempo, Naruto disse: "Eu irei com o sábio tarado resgatar Sasuke." Tsunade franziu a testa, mas Jiraiya ficou intrigado. Ele pensou: levar Naruto comigo de novo? Esta pode ser uma boa oportunidade para treiná-lo e ao mesmo tempo deixá-lo ver mais do mundo. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, Sakura acrescentou: "Eu também quero ir." Jiraiya virou o olhar para ela. Mas cuidar de 2 crianças será difícil, especialmente se eu encontrar Orochimaru ou Akatsuki." Hiruzen tossiu: "Isso não é moleza. Se você atrasar Jiraiya, rastrear Orochimaru ficará mais difícil. E resgatar Sasuke também." Suas palavras sufocaram o desejo das 2 crianças. Ao contrário de Naruto, Sakura sabia muito bem o quão fraca era. De repente Jiraiya disse: "Levarei Naruto comigo. Posso treiná-lo enquanto procuro por Orochimaru. Talvez eu possa atrair outra pessoa também." Hiruzen percebeu: ele quer eliminar alguns membros da Akatsuki enquanto rastreia Orochimaru. Tsunade pensou: isso é arriscado. No entanto, pode ser a melhor maneira de reduzir a força da Akatsuki. Assim que vendermos as informações que Fujin obteve, as outras vilas serão forçadas a agir contra a Akatsuki também. O humor de Naruto melhorou um pouco. Sakura queria dizer algo, mas parou e olhou para Naruto. As lembranças da batalha contra Neji surgiram em sua mente. Ela pensou: não consigo nem me comparar com Naruto. Não sou forte o suficiente. Se eu for, só vou atrapalhar. Silenciosamente, Sakura decidiu ser tão forte quanto seus 2 companheiros de equipe, uma mudança que não passou despercebida por Hiruzen e seus alunos. Com Naruto acalmado, a vila começou a se concentrar em 2 novas tarefas. Os grão-mestres de Fuinjutsu começaram a trabalhar arduamente na reforma dos mecanismos de defesa da vila. Ao mesmo tempo, todas as redes de inteligência de Konoha foram ativadas. Shikaku foi encarregado de reduzir a área de busca para que pudessem rastrear Orochimaru mais rapidamente. Claro, qualquer uma dessas tarefas levaria muito tempo para ser concluída. Tsunade era paciente, embora outro assunto a preocupasse. Mais um dia se passará, e Fujin ainda não havia saído de casa. Seu status ainda era desconhecido e sua casa não era mais fácil de entrar.
Em seu porão, Fujin ainda estava sentado em postura meditativa, com a mente totalmente focada em seu mundo interior. Em seu mundo interior, Fujin ainda flutuava sobre o lago com os olhos fechados. O chakra no lago havia diminuído em quase um quarto. A luz emitida pela esfera flutuando no céu havia diminuído substancialmente. Se não fosse pela escuridão em seu mundo interior, ela teria sido quase invisível. Alguns segundos depois, a luz fraca também desapareceu e a esfera voltou a ficar quase invisível. Fujin finalmente abriu os olhos e deu um suspiro de alívio. Murmurou, finalmente. Fujin se inspecionou enquanto analisava. Não imaginei que o mero chakra de uma besta com cauda teria tanta resistência. Estou tão feliz que os eventos do exame Chunin tenham acontecido como eu me lembrava. Se eu tivesse atacado Gaara e prendido Shukaku aqui, estaria em sérios apuros. Eu fui ingênuo demais. Até Akatsuki precisou de quase 3 dias só para extrair uma besta com cauda de seu hospedeiro sem matá-la. E eles tinham o apoio de vários ninjas de nível S e da estátua de Gedo. Talvez eu precise de muito tempo para refinar o chakra dela, supondo que meu mundo interior não seja destruído até lá. Terei que ser muito mais forte antes de fazer qualquer movimento contra bestas com cauda. No mínimo, preciso dominar o Senjutsu primeiro. Há também a questão do chakra perdido. Eu não esperava perder tanto o chakra do Shukaku enquanto o refinava. Quase 60% dele foi perdido enquanto eu o refinava. Apenas pouco mais de 40% do chakra foi absorvido pelo meu corpo. Que desperdício gigantesco. Mesmo com os cálculos errados de Fujin e várias complicações, nenhuma única carranca surgiu em seus lábios. Em vez disso, um sorriso se estampou em seu rosto. Apesar das complicações, o selo do tetragrama da Miríade foi um sucesso. Fujin podia sentir o poder percorrendo seu corpo. Fujin concluiu, minhas reservas de chakra aumentaram mais uma vez, desta vez em mais de 70%. Embora seja uma pena que não tenha aumentado 170% como eu esperava, isso não é ruim. Comparado a antes de aumentar minha atividade celular, minhas reservas de chakra aumentaram 127%. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.